Olá, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com o aprovado. Hoje eu converso com o Ricardo Lima, ele que foi aprovado no concurso da Cefaz do Acre para o cargo de auditor fiscal da Receita Estadual e vai contar para gente um pouquinho da trajetória dele de concurseiro. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal e parabéns pela sua aprovação. Oi, Ana, muito obrigado. Ricardo, para a gente iniciar, então, já se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de onde você é, sua idade, sua formação também. Tá, eu sou Ricardo, sou natural do interior do Mato Grosso, sou formado em Engenharia Mecânica pelo FMT e estou nessa luta de estudar para concurso já há Quanto bastante tempo? tempo mesmo. Eu comecei a estudar em 2017, mas eu estudava para a área policial. Inicialmente eu queria ser perito criminal. E quando eu comecei a estudar, até olhei os editais da área fiscal, que a remuneração me interessava muito, né? Só que eu me identifiquei mais com a área policial primeiro, e aí, naquela época decidi estudar para a área policial. Mas tinha uma fagulhinha da auditoria fiscal. E aí, depois que demorei um tempo até passar para na área policial, e aí, em 2022, eu voltei a estudar para concurso. Em janeiro de 2022, eu estudar para a área fiscal, aí decididamente para a área fiscal. Então, tem uma trajetória bastante grande. E a sua primeira aprovação na área fiscal? Na área fiscal, sim. Tá, e você tem Já algum foco? Algum concurso dos sonhos? eu reprovei no meu concurso dos sonhos, que era a Cefaz Mato Grosso, né? A banca foi a FGV, fiz a prova e tinha um ano e alguma coisa já estudando. Naquela época eu achava que já estava com um nível bom, mas a prova da FGV me ensinou muito, né? Foi uma frustração muito grande, porque eu fui com muita sede ao pote, né? Ser auditor fiscal no meu estado, e aí saí de lá e falei, não, eu vou ser. Aí meu sonho não mudou de ser auditor fiscal no Mato Grosso para ser auditor fiscal. E aí continuei estudando, aprendi, vi onde estava errando, né? Passei depois da a ressaca da prova, foi mais ou menos de uma semana aí até voltar a, nos eixos, estudar certinho. E aí voltei a estudar e agora, graças a Deus, consegui a aprovação na Cefaz. Ai, que ótimo. Você faz Mato Grosso, se eu não me engano, também foi extremamente concorrido, né? Por conta dos benefícios, enfim, o alto salário. Isso. Então, para ficar aí no seu estado também a concorrência foi alto nível. Você tomou uma decisão bacana também de mudar esse sonho aí de auditor fiscal no seu estado para auditor fiscal. E aí conseguiu, então, Cefaz Acre, muito legal. Quero saber, então, desde que você focou nesse concurso da Cefaz Acre, então, é, você estudou pós-edital ou não? Conseguiu estudar antes? Como que foi? Bom, como eu já vinha estudando para a área fiscal, né? Então o grosso das matérias básicas eu já tinha uma bagagem razoável, né? Então quando saiu o edital depois da Cefaz Mato Grosso, eu continuei estudando para a área fiscal como um todo e na minha cabeça era, conforme saiu o edital de algum outro estado, eu decido se vou ou não fazer, né? E aí, quando saiu o edital do Acre, acho que dezembro de 2023, eu acho. Eu decidi que ia fazer a prova no dia que saiu o edital, era final de tarde, falei, eu vou fazer essa prova. Então, especificamente para ser FASAC, depois do edital, né? Mas não tem como passar num concurso desse nível, começando, pelo menos na minha visão, não tem como passar começando do zero com o edital aberto. Uhum. E você conseguiu fechar o edital? Estudou todo o Não, conteúdo? estudei boa parte das matérias. Eu fechei as matérias básicas, né? Auditoria, tributário, legislação tributária. Então, boa parte das matérias eu fechei sim. Mas, por exemplo, o constitucional eu não consegui fechar. Ainda que eu cheguei com boa parte do conteúdo estudado, constitucional eu não consegui fechar, economia eu não consegui fechar. Enfim, não fechei tudo,
mas fechei boa parte com razoável segurança para a prova. Legal. E você estuda então desde 2017. Em que momento que você conheceu estratégia e começou a utilizar o nosso material? Em 2017, o primeiro concurso que eu fiz na realmente achando que eu ia passar, que eu queria muito, foi Perito Criminal do Paraná. Eu lembro do dia da prova porque foi no dia do meu aniversário, foi dia 26 de março de 2017. Foi a primeira prova que eu fiz competitivo. Então, nesse concurso, eu comprei o material, já comprei o material de estratégia de concursos para estudar para a prova. E ali, e quando eu fui, né, são diversos os materiais, eu pesquisei, graças a Deus já tinha muita aula disponível no YouTube, e aí eu via e me identifiquei com a didática dos professores, foi assim que eu conheci, e aí baixava, antes de comprar, eu baixava aquela aula zero que é disponível, e gostei também da didática dos PDFs. Falei, é esse aqui, e aí foi sempre com estratégia para estudar para o concurso. Ah, que bacana, a gente fica muito feliz. E eu quero saber então, já com relação ao concurso da Cefasacre, como é que você organizou a sua rotina? Você já conhecia as ferramentas, já tinha a sua base de estudos? Como que você montou o seu cronograma? Então, conciliar trabalho e estudo nunca é fácil, né? Quando eu comecei, eu passei dois momentos. Eu trabalhei de plantão, regime de escala, 24 por 72, e em outro momento eu trabalhei em horário administrativo, de segunda a sexta, e estudava. Então, no plantão, eu não estudava no dia do trabalho, e nos outros 3 dias, não importava se sábado, domingo ou feriado, eu estudava, né? E a minha meta sempre foi manter de 25 a 30 horas por semana. Então, eu tenho a planilha Excel, que eu programo a minha semana, e aí quando tem algum evento ou alguma coisa algum lugar que eu queira sair com meus amigos, enfim, eu já programo, e aí divido nos outros horários livres a carga horária de modo a preencher isso. Não é fácil nenhum dos dois jeitos. Eu prefiro o horário administrativo. E eu sou matutino, então, para eu acordar cedo, é tranquilo. Então, eu acordava muito cedo, fazia o que eu tinha que fazer, já, às vezes treinava já de manhã, ou já começava a estudar, e depois fazia o horário de trabalho, e depois do horário de trabalho voltava a estudar. E aí, o horário de dia, a quantidade de horas por dia, dava em média, no horário administrativo, 4 horas de segunda a sexta, e final de semana eu usava para atingir a meta. E durante o plantão, o outro dia era 6 horas de estudo por dia, para sempre tentar buscar chegar na 30 horas. A meta sempre foi 30 horas, mas era no mínimo 25 por semana. Interessante. Você tinha dificuldade em alguma matéria? Contabilidade, muita dificuldade em contabilidade e economia. Economia também, inclusive, foi meu ponto fraco na prova da Cefasacre, foi economia. Ainda bem que era junto com finanças públicas, aí caiu economia e finanças públicas. Eu fui muito bem nas de finanças públicas e de economia eu considero que mal, Mas deu para passar, não zerou. graças a Deus. Graças a Deus. E o que que você fez então para superar essas dificuldades, apesar de ter ido mal na prova, nessas matérias, né? Isso, mas a contabilidade eu fui mediano, fui na média, assim, foi considero razoável, né? Estudei muito por diversos, né? Mais uma vez, a estratégia oferece mais de uma ferramenta, né? Videoaula, PDF, videoaula com mais de um professor. Então, contabilidade, assisti às aulas do Silvio Sandi umas 3, 4 vezes, sempre. Aí comecei por PDF também. E economia, eu estudei mais PDF, que eu vi as videoaulas, tive um entendimento geral, e aí foi o resto por PDF, para tentar agilizar o meu aprendizado, né, meu estudo.
Mas repetição, repetição. E ainda que contabilidade eu gosto de estudar, economia eu não gostava não, mas tinha, tinha que ir bem, eu me fiz repetir várias vezes as aulas. E você chegou a fazer simulados? Todos, todos os simulados do Estratégia eu fiz, acho que foram cinco simulados e teve dois nacionais, né, sete no total. E depois que eu fiz os sete, aí a prova foi adiada, né? E aí eu dei um tempo e refiz alguns deles. Então eu fiz todos os simulados disponíveis e usei muito também a ferramenta de questões, fiz bastante. Como que era o seu desempenho? No simulado, mal. No simulado eu fazia 65 a 75% da prova. Na segunda vez que eu fiz os simulados, né, que eu fazia, corrigia, né, tem os simulados corrigidos, então eu lia todo o PDF, especialmente nas questões todas as questões do simulado que eu errava, eu estudava, e as que eu marcava na dúvida, eu deixava um pontinho para eu saber que eu marquei com dúvida, para poder revisar depois. E aí eu fazia questão de procurar esse conteúdo depois e fui tirando minhas dúvidas assim. Nos simulados finais, eu estava já fazendo acima de 70%. Mas ainda assim, na prova, eu fui melhor que nos simulados. Quanto? Quanto você fez na prova? 77 na prova objetiva. Ah, 77 então, na prova objetiva. que bom que foi Ainda dessa forma e não o contrário, né? isso. Mas se você olha a minha nota objetiva, eu tô num bolo muito grande, né? O pessoal geralmente é de 80% da prova objetiva, né? O que me botou dentro das vagas foi a discursiva. E aí a discursiva, eu tirei 9,48, descontou da minha discursiva só alguns erros gramaticais e apresentação. De Então, você conteúdo, subiu eu muitas fechei. colocações? Na parte objetiva, você estava em qual colocação antes? Você lembra? É que como são várias notas empatadas, eu acho que eu fiquei em torno de 57 a 70 e alguma coisa. E Fora aí das pulei de vagas, então. isso. Eu pulei pelo menos 20 posições, com certeza. E como que foi a sua preparação, então, para a discursiva? Ana, depois que eu fiz um ano de estudo, mais ou menos, que eu comecei a treinar discursiva. Porque foi quando eu comecei a treinar discursiva, quando saiu o edital da Cefaz Mato Grosso. E daí eu já tinha uma bagagem teórica das matérias que geralmente são cobradas. E aí eu usava também a discursiva como um método de revisão. Então, toda semana, pelo menos uma discursiva. E aí, já na fase final, eu fazia duas discursivas por semana, todas as discursivas do simulado do Estratégia eu fiz. Peguei provas, no caso do Acre, foi Sebrasp. Eu baixei as últimas provas do Sebrasp, fiz as discursivas, lia também o espelho da banca, e aí quando eu não pegava a prova assim, pegava o tópico das matérias, né? Por exemplo, se eu pegasse tributário, escolhi um tema de direito tributário, né? Decadência, prescrição, que são temas que geralmente estão na prova objetiva e há grande chance de cair na discursiva e escrevia sobre eles. Então foi é, repetição, repetição. Bacana isso, né? Que você usava como revisão também, então, assim, assimilava todo o conteúdo. Muito legal, interessante. Isso, E você teve tempo para isso, né? Mas depois de um ano foi a sua um estratégia, ano. né? Para já ter o conteúdo Isso, para poder escrever direitinho. isso, porque no início eu até tentei, né? Já quando comecei a estudar, falei, vou ver se eu já começo a fazer uma discursiva. Só que aí eu não tinha bagagem. Eu não ia fazer a discursiva, eu tinha que abria no computador uma aula sobre aquele tema e ficava basicamente que copiando. E aí não acho que é produtivo isso. E aí, porque a discursiva é buscar na memória, construir
o enredo da resposta, tentando buscar o que o examinador quer que tenha na sua, na escrito ali, nas palavras, né, que usam. Então, eu resolvi esperar, eu adquiri um pouco mais de bagagem, e até depois que eu já tinha bagagem, quando era algum tema que eu tinha pouco conhecimento, eu falava, não, não vou fazer esse tema agora, vou esperar chegar, eu estudar, e eu fazia sempre depois que eu estudei aquele tema, para eu escrever realmente com as palavras da minha cabeça. E com o conteúdo que você tem, né? Bom, Isso, isso. e eu quero saber então como que você foi para a prova, se você estava confiante dessa vez. Estava confiante. Assim, falar que vai passar, eu acho que é impossível em qualquer concurso, por mais preparado que você esteja, garantir que vai ser aprovado não dá. Eu sabia que eu estava competitivo. Essa na minha cabeça era isso. Eu falei, pô, eu vou chegar competitivo. Já tinha aprendido a lição da Cefaz Mato Grosso e sabia que engraçado que foi de uma prova para outra foi um ano. A prova do Mato Grosso foi dia 4 de junho de 2023 e a prova do Acre foi dia 2 de junho de 2024. Então, nesse um ano, eu estudei muito. Eu sabia que a minha evolução me dava, me credenciava para chegar competitivo na prova. Mas eu sabia eu achava que eu ia ficar muito perto das vagas, assim, dentro das vagas eu não tinha certeza. E quando veio esse resultado, eu quase que a minha ficha está caindo agora, eu acho. Como que foi o momento, então? Conta pra gente. Eu estava na academia, eu estava na academia treinando e parei tudo que eu estava fazendo e como eu tinha alguma expectativa, a minha mãe mora no interior, eu estou morando na capital, e aí eu falei para ela vir para a capital para esperar a gente ver o resultado junto. E aí, quando saiu o resultado, eu parei o que eu estava fazendo e vim para casa, assim, ficou eu e ela atônito, a verdade é essa, assim, sem saber, sem saber como reagir. De verdade, foi um momento de muita alegria mesmo. E você teve então o apoio da sua família, dos seus amigos? Tive bastante apoio da minha mãe, da minha namorada. Todos eles pagam um preço juntos, né? Porque estudar para conciliar tudo isso e eu, por exemplo, quase não vou mais para casa da minha mãe, porque ainda que eu estude lá, eu não estudo da forma como eu estudo aqui, a quantidade de tempo, porque lá também tenho meus amigos, tenho família, então eles querem me ver e eu também quero vê-los. Então, se eu for para lá, eu não consigo render no estudo. Então, nesse tempo todo que eu estou estudando, minha mãe que vem para minha casa para me ver, para a gente sair por aqui. Mas mesmo aqui, ela vem, eu primeiro bato a meta de estudo e depois que eu fico com ela, né? E com a minha namorada também, né? Eu acho que é a pessoa que mais sofreu, porque eu não tenho, não, quando eu a conhecia, eu não estudava, então a gente tinha uma rotina mais junto e tudo, e depois que estudando esse período todo para concursos, a gente teve que diminuir consideravelmente, né? Saídas, né? Até jantar, viagem, então não fiz nenhuma viagem viagem de férias, né? Não fiz nenhuma viagem de férias nesse período, tudo para estudar para concurso. Agora vai poder tirar o atraso, aí vai em muito Amém, restaurante, viajar amém. bastante. Era, era por isso que foi nesse, com esse objetivo que a gente passou por essa fase. Sim. E você em algum momento pensou em desistir? Nunca, nunca passou pela minha cabeça. Há momentos de desânimo, né? Com toda certeza. Mas desistir, eu sou uma pessoa muito disciplinada. Pra, acho que a minha maior qualidade é a disciplina. Então, mesmo com desânimo, com os dias que eu não queria estudar, eu estudei todos os dias, todos os dias.
E o que que então você pode deixar de mensagem para quem está estudando e sonha com uma aprovação também, principalmente na área fiscal? É ter muito claramente onde você quer chegar e saber por que começou. Então, eu sempre pensava isso. Quando eu não queria sentar aqui nesse lugar para estudar, eu tenho um post-it aqui, com os meus objetivos e tudo. Então, eu pensava por que que eu comecei e onde eu quero chegar. E aí faz. Então, assim, é ter muito claro na cabeça essa. Eu sou muito visual, então para mim eu tenho imagem disso, né? A vida em família, a qualidade de vida. Então, para mim, ter essa imagem clara na cabeça é o que vai te fazer seguir em frente nos momentos difíceis. Bacana. Ricardo, então, muito obrigada aqui por compartilhar com a gente essas suas dicas e estratégias para ter conseguido essa aprovação. Te desejo sucesso nas próximas etapas e agradeço também, então, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Ana. Boa tarde, bom trabalho. Muito obrigada. E para você que está assistindo, eu espero que você também tenha gostado desse bate-papo. Então não esqueça o seu like nesse vídeo, o seu comentário também, parabenizando o Ricardo. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, você já sabe. Acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.